pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou contar um pouquinho da jornada, né, com o Lorenzo, dos tratamentos que a gente fez fora do Brasil, tá? A gente realizou o Cytotron, que foi no México. Nós realizamos também a hiperbárica em Nova Orleans, com o Dr. Paul Hart. E nós também realizamos as células troncos, tá? Com o Dr. Prof. Rock, que a gente fala Dr. P porque é mais fácil, tá bom? Em Arizona. E para quem não sabe da história do Lorenzo, eu vou deixar o link aqui, tá? Para você acessar. E aí tem a história eu contando tudo que aconteceu com o meu pequeno. O Cytotron, ele é uma tecnologia de campos eletromagnéticos rotacionais. Então, ele é indicado aí para doenças degenerativas, também para questões neurológicas. Ele até foi inicialmente para doenças oncológicas também. E ele ajuda a reduzir inflamações, além de contribuir também muito para a neuroplasticidade. No caso do Lorenzo, a gente fez um protocolo de 28 dias, a gente chega, faz a tractografia, faz, né, a questão para ver como que tá esse cérebro antes, assim que chega, também o eletroencefalograma, são somente 30 minutos, tá? E depois desse protocolo de 28 dias, tá? Ele entra dentro de uma câmera, fica por 1 hora dentro dessa câmera, e aí fica esses 28 dias, e depois ele faz de novo, repete o exame para ver o que melhorou. No caso do Lorenzo, ele teve uma melhora das novas conexões de 37%. Você tem que chegar e estimular. Tem crianças que tiveram melhoras ali mesmo durante esse processo de 28 dias. No caso do Lorenzo, eu não vi visualmente, tá, melhoras nele. Não teve nenhuma melhora significativa. Mas, então, agora isso pode percorrer, né, durante 1 ano, 6 meses, então eu não posso dizer o quanto que isso foi bom, mas tem crianças que teve uma contribuição muito boa, tá bom? Então, é preciso que você estude, que você entenda, que você sinta no teu coração se esse é o caminho para o teu filho, tá? No caso com o Lorenzo, eu não tinha a intenção de ir para o Cytotron, não era uma opção, a minha opção era hiperbárica. Uma amiga minha que eu acabei fazendo nesse meio onde eu conheci a maternidade atípica, ela já estava no Cytotron e aí ela, né, falou super bem do Cytotron e tudo foi acontecendo para que desse certo para que eu fosse. Então, eu entreguei mesmo assim para que se fosse para dar certo, tudo ia fluir magnificamente bem e foi o que aconteceu. Então, nós fomos. Então, eu acredito assim que visualmente não teve, tá? Uma melhora, Lorenzo, mas acredito que pela demanda, pela questão que teve 37% de uma melhora aí na tractografia dele, então acredito que as terapias agora tenha resultado, nada é em vão do que a gente faz, né? E depois disso, nós fomos para hiperbárica. A hiperbárica, eu fui para Nova Orleans porque tem um caso, vou deixar esse caso aqui para vocês, para quem no caso do meu filho, que é o caso de afogamento, logo após o acidente a gente conheceu um caso que fez esse tratamento com o Dr. Paul Hart de hiperbárica e teve assim, gente, melhoras significativas. E a gente sabe que tem hiperbárica aqui no Brasil, mas por que eu fui para lá, a hiperbárica? Porque o Dr. Paul Hart, ele estuda sobre a hiperbárica desde 1988. E qual que é o diferencial dele, gente? Ele analisa a criança todos os dias e ele controla a questão do oxigênio. Só para você ter uma ideia, o Lorenzo saiu a gente fez um protocolo de 40 dias, de segunda a sexta, ele só trabalha de segunda a sexta, dentro dessa câmara hiperbárica. O Lorenzo, ele só usava a pressão da câmara, ele não usava 100% do oxigênio. Até quando o Lorenzo aumentou a questão da oxigenação, para o Lorenzo foi muito pior. Então, o oxigênio, você tem que tomar um certo cuidado, a pessoa tem que saber muito bem aquilo que ela está fazendo, porque nesses casos neurológicos, você pode piorar a situação, tá? No caso da hiperbárica, ela é muito boa até anotei aqui para não esquecer, ó, para oxigenar o sangue e o tecido, tá? Então ele também faz uma proteção neurológica,
a energia celular e contribui para as novas conexões. E no meu caso, olha o que aconteceu, assim, parece que as coisas vão, quando a gente vai... Por isso que é muito importante você estar em conexão com você, com a tua intuição, para você vibrar aí o que for melhor pro teu filho. A gente chegou lá em Nova Orleans, eu conheci... No mesmo horário, tava um casal de mexicanos e eu acabei... Né, olha, passei um período no México, eu não sabia falar nada em espanhol. O meu irmão sabia. Isso até foi bom, mas enfim, eu comecei a comunicar, conheci, a gente fez grande amizade assim com eles. Eles também ajudaram na questão de tradução lá, porque eu também não falava inglês, com o doutor, então eles foram, assim, grandes parceiros e amigos da gente nesse período que a gente esteve lá em Nova Orleans. E nisso, nessa conversa, eu conheci a história, que eu não conhecia, do Robert também, que eu conhecia só da Eder Carlson, que é a história da hiperbárica, e eu conheci do Robert, que hoje ele tem 7 anos de idade, e ele tá, assim, gente, perfeito, só questão de melhora de andar, enfim. E aí ele foi me contar o passo a passo, como que foi, o que o Robert fez. E aí foi onde eu descobri o Dr. Prof. Rock, que esse Dr. Prof. Rock, ele só tem, assim, vaga para que 3 anos. E eu consegui a vaga, gente, para 20 dias. Eu fiz 20 dias de hiperbárica, fomos para Arizona, e conseguimos fazer as células-troncos. O Dr. Pia é um médico integrativo que faz essas células-tronco. Ele tira aqui da gordura aqui das costinhas, dá anestesia, muito cuidadoso. Ele também faz medicamentos, por exemplo, a gente veio com uma pomada de baclofeno e pantoxifilina, viemos com neuroprotetores, viemos com um problema para o Lorenzo tem distonia, viemos também com um potinho assim de suplementação de distonia, viemos com CDB para o Lorenzo. Então ele é um médico integrativo também para essa parte de protocolo. Ele tem os protocolos para reabilitação, tá? E aí a gente conseguiu ir no meio desse caminho fazer as células troncos, e aí voltamos e fazemos mais 20 sessões de hiperbárica. Não foi um processo fácil, tá? Assim, eu contando hoje, é bem tranquilo, é bem desafiador você estar fora do teu país, é bem desafiador a questão também financeira, muito desafiador a língua, principalmente eu que não falava. A viagem para Arizona, ela foi muito tensa, gente, porque no avião a gente perdeu a conexão e o avião ainda nem tinha partido, sabe? E eles não deixaram a gente ir, então a gente ficou com o Lorenzo aí no aeroporto, tivemos mais gasto, por ter que comprar outro voo. Ficamos um tempão no avião, foi assim, bem desafiador mesmo essa viagem, mas tudo parece que assim, né, quando a vitória para ser assim, às vezes o caminho não é tão fácil, não sei o porquê disso, mas mantivemos firme ali juntos na nossa fé, sabe? Para quem nos acompanhou nesse período, né, eu tive um privilégio de ter o meu irmão comigo, um grande amigo aí, e um parceirão que foi meu, assim, de estar comigo nessa. Meu marido também, um grande parceiro, sabe? Meu filho teve comigo de 4 anos, então vale muito a pena todo esse apoio, né? Que faz toda a diferença. Então, eu fiz todo esse caminho, tá? Para a questão do... o quanto antes dessa lesão neurológica que o meu filho teve, né? Questão do afogamento, para que ele pudesse ter, assim, as melhores oportunidades. E é preciso falar disso, porque a gente cria expectativa. Eu tô aqui contando uma história e você também pode ir com toda a esperança, e você deve ir com toda a esperança, com toda a tua fé, mas eu vou falar um conselho, algo que eu vivi essa experiência sobre expectativa. Uma coisa é a certeza que você tem da vitória, mas uma coisa é quando você alinha com a expectativa, o teu ego, tá? Então, começa a identificar a voz do teu ego, essa vozinha da expectativa, entrega, sabe? Entrega na certeza do que você fez foi o melhor. Eu acabei criando a expectativa, eu imaginei que meu filho ia vir comendo, sorrindo. Então, o Lorenzo teve melhoras, mas não as melhoras dentro das minhas expectativas, tá?
As melhoras que o Lorenzo teve, por exemplo, ele ficou muito mais calmo. O Lorenzo é uma criança, foi uma criança que pós-afogamento ele ficava muito agitado, ele teve e muita espasticidade. Então a questão da espasticidade na hiperbárica melhorou assim absurdamente. O Lorenzo olhava somente para um lado, ele melhorou a questão do olhar. Eu senti o olho do meu filho muito mais presente, muito mais aqui, sabe? Nas terapias ele está respondendo melhor. Então, assim, não teve as melhoras em que eu criei a expectativa. Talvez você tenha, tá? Teve pessoas que dentro da hiperbárica já tava rindo, já tava, né, enfim, comendo. Então teve crianças que teve uma melhora bem significativa, não foi o meu caso. Mas é sobre isso, é sobre você não criar expectativas e sim confiar, acreditar que independente do resultado, você tá fazendo o caminho da vitória, tá? Isso foi um grande aprendizado que eu tive, eu precisei trabalhar muito em mim. Aqui é a história do Lorenzo, tudo que eu tô contando isso porque não é somente para caso também de hipóxia no pós-afogamento, mas também para outras doenças neurológicas e principalmente também para paralisia cerebral, né? Tanto essa mexicana, o filho dela estava com 7 anos, ela passou pelo protocolo de 40 dias com o Dr. Paul Hart e ela até levou a câmara hiperbárica para o México. A gente está tentando trazer para o Brasil, mas a Anvisa é um pouquinho complicada. E no caso, é preciso dar continuidade na câmara hiperbárica, não é somente os 40 dias lá, tá? Você precisa dar continuidade dentro da câmara, então o Dr. Paul Hart, ele dá toda essa assistência também. O Dr. Prof. Rock também, você precisa voltar lá, inclusive em janeiro, você pode fechar um protocolo de 6 em 6 meses, com ele precisa voltar de 6 em 6 meses. No Cytotron, acredito, é anual, tá? Então, assim, questão de custo, gente, tudo esse universo. Aí eu vou entrar agora em outro assunto, tanto que se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esses tratamentos, deixa aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Se quiserem lá no meu Instagram é @jessicciabote, também mandar um direct, a gente conversa, eu conto a minha experiência, quiser tirar dúvidas, enfim, tô aqui para contribuir, tá? Dentro da minha experiência, lembrando que cada experiência, que cada ser humano, ele é único, cada história é única, tá? Mas estou aqui para contribuir com você. E vamos falar de custo. Todos esses custos, gente, são muito, muito caros. Eu e meu marido, a gente não contava com todo esse caminho financeiro, tá? Graças a Deus, graças a nós, enfim, graças a minha irmã que contribuiu, graças ao meu sogro que contribuiu, graças a várias pessoas que contribuíram com a rifa que a gente abriu para o Lorenzo, a gente pôde fazer todo esse tratamento também. A gente precisou vender coisas, fazer empréstimo, tá? Se esse tratamento parasse aqui, seria lindo. Mas, por exemplo, esse caso que eu contei do Robert foram 7 anos. Então, gente, são 7 anos. E aí a gente tá falando, por exemplo, o Cytotron são $35 mil, tá? E você tem custo com casa, você tem custo com alimentação, você tem custo com viagem, você tem custo, por exemplo, também com a tirada do visto, tá? No caso do meu, eu tive ainda mais custo, porque eu precisei levar meu irmão, precisei levar o meu filho adoeceu ficando aqui, ele tem 4 anos, eu tive que dar um jeito de levar, o meu marido precisou ir e voltar. Enfim, teve uma série de gastos a mais, o qual a gente não estava contando. No caso do Dr. Paul Hart, a gente teve um gasto em média aí de... eu não vou lembrar os 40 dias, eu sei que foi em média $7.500. $7.500 foi o Dr. P, tá? E em média aí também o Paul Hart era de $7 mil a $11 mil. $11 mil, tá? As 40 sessões. Tem como você ir e ficar na casa McDonald's, onde você paga muito mais barato, tá? Eu não consegui a casa,
para ir, não consegui porque foi tudo muito rápido. E eu precisei, então, alugar a casa. O aluguel lá, então, eu gastei 28 mil só de uma casa de aluguel. E eu teve que ficar 2 meses. Então, só de casa foram 60 mil reais. Fora as passagens, fora visto, fora alimentação, fora muita coisa. Então, gente, tivemos um gasto altíssimo, altíssimo. E acaba que a tua vida precisa reduzir. A gente tá precisando, vai ter que vender carro, enfim. E o que acontece com essas famílias que entram nesse meio, que é preciso ter muito cuidado e muita atenção? Eu posso até fazer um vídeo depois só sobre isso. Você precisa estar... O que acontece? As famílias começam a vender tudo que tem para poder fazer todos os tratamentos. Só que uma hora esse dinheiro acaba. Você precisa ter foco e atenção para que o dinheiro que você tem agora guardado, esse dinheiro ele precisa multiplicar. E você precisa também entender que você precisa de ajuda, que sozinho você não consegue, que você precisa de pessoas, tá? E as pessoas precisam se unir. Então, não vou falar que foi fácil falar assim, gente, eu tô abrindo uma rifa porque vem julgamentos, o que mais tem são pessoas te julgando. E entenda que sempre nesse caminho vão ter pessoas te julgando, porque o problema não tá em você, o problema tá nelas. O que ela vê em você é o espelho dela. Porque ela te julga, porque ela julga ela própria, tá? Eu tô falando isso porque tem muitas famílias que não pedem ajuda com medo do julgamento. Eu, por exemplo, eu liguei o foda-se, essa é a palavra, e eu tô focada porque todo o dinheiro, todo o processo do Lorenzo já aconteceu. Todo o dinheiro do meu filho já temos, todo o dinheiro do tratamento nós já temos, e eu não tenho problema nenhum de pedir ajuda. Então nós sim fizemos rifas, nós sim pedimos ajuda para o meu sogro, ele ajudou com o que ele pôde. Nós estamos tentando vender terreno, não é possível. Inclusive agora eu estou abrindo uma jornada de culpa, estou voltando a trabalhar. Então assim, mesmo diante de uma maternidade que muitas mães não é possível voltar a trabalhar, tá, gente? A mãe tem que abdicar de muita coisa. E mesmo com o dinheiro que você ganha, o custo é muito caro. Pensa pra você ver, soma aí que eu tô contando pra você. E em janeiro eu tenho que voltar. A gente tá falando em média de um custo aí, brincando, de 7 milhões de reais. Brincando, tá, gente? O custo é muito alto. E a energia do dinheiro não leva desaforo, então tá tudo bem. Pede de ajuda se você precisar pedir. Vende bolo, vende alguma coisa. Cria, sabe? Dá pra criar muitas situações. Mas se você acredita no teu filho, se você acredita numa terapia, faça. Faça porque o que vale é que tá aqui, é a tua fé. E além disso, não existe só o mundo material, existe o mundo espiritual, enfim, muitas outras coisas também. E a gente pode entrar depois nesse assunto também. Mas é sobre isso, eu quis trazer um pouquinho também dessa minha vivência, do meu pensamento, que não é só meu, que são de muitas famílias, porque eu estou desse meio. E estou também vindo trazer a consciência para outras famílias que não vivem esse processo da maternidade atípica, porque antes do acidente eu também não vivia. E eu não tinha a mínima consciência do que essas famílias passavam. De como que era esse universo. Então, eu desejo muito que todas as famílias, que toda a maternidade, que todas as mães, que todas as pessoas pudessem se unir e todas as pessoas já tenham toda a cura que precisam ter, todo o caminho, todo o dinheiro, toda essa energia que elas precisam. É sobre isso, sobre emanar essa vibração de cura para todo mundo. É sobre isso que eu vim contar, até estendi um pouquinho, falando um pouquinho sobre ajuda, sobre a parte financeira, falando um pouquinho sobre o que eu sinto, do meu coração, da minha experiência, da minha visão para você. Desejo do fundo do meu coração, você que está passando, que você já tenha toda a cura para o teu filho, para você mesma. E desejo do fundo do meu coração toda a cura para a humanidade, desejo que nenhuma criança venha com essas enfermidades, que aconteça, que a gente possa viver num mundo aí de muita mais união, de muito mais amor, de muita mais contribuição, de que venha muitas tecnologias
para contribuir na qualidade de vida das crianças, na qualidade de vida dos adultos que passam por isso, na qualidade de vida de cada ser humano, tá? Então, é isso, um grande beijo, contem comigo, se precisarem se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se você tiver alguma mãe alguma família, pai, qualquer pessoa que estejam passando por isso, vai lá, encaminha esse vídeo para que possa chegar nessas pessoas que precisam escutar essa palavra, que precisam escutar sobre esses tratamentos, tá bom? Então é isso, um grande beijo para você.